Ciao ragazzi, ciao tifoso bianconero, bentornato Finestra Bianconera, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Estamos no site da Juve, estamos ali no Instagram, siga-nos para fazer parte dessa família bianconera no Brasil. Hoje é difícil fazer esse vídeo, mas vamos lá. Numa data histórica, né, dia 22 de maio, em 96, a gente estava a essa hora estávamos comemorando o título da Champions, né? Apesar que tem gente que acha que a gente nunca venceu. E eu faço isso não é viver do passado. Eu sempre coloco datas históricas aqui, quando tem aniversário de jogador, quando tem jogador que pendurou as chuteiras, como foi o Platini na semana passada. E hoje é um duplo golpe para a Juventus, né? Primeiro, os 10 pontos que tiraram de maneira vergonhosa, anunciando a sentença 20 minutos antes do início da partida. Já a gente vai falar disso, quanto que isso pode influenciar em campo. É claro que dentro de campo todo mundo foi responsável, todos têm a sua responsabilidade e culpa por esse vexame, por essa goleada. Uns têm mais, outros têm menos responsabilidades, mas todos têm. Eu vou deixar fora dessa questão o goleiro Szczęsny e o zagueiro Gatti, né? E que também tem as suas culpas, evidentemente, porque quando perde todo mundo, mas dentro das suas responsabilidades, todos têm as suas, uns mais, outros menos, né? Porque nada justifica tomar 4-1 do Empoli, nem a questão psicológica. Agora, não justificar é uma coisa, de fato, o quanto isso mexe é outra. Quem jogou futebol, seja campo, seja salão, vai entender o que eu vou dizer aqui. Às vezes, a questão de abalar psicologicamente antes de um jogo, tanto favorável como contra, mexe na cabeça de uns e de outros nem tanto. Ou seja, tem jogador que sente e tem jogador que não sente. Tem jogador que vai sentir e tem jogador que vai até tomar como motivação certas situações que mexem no psicológico antes de entrar em campo de uma partida, seja ela decisiva ou não. Então fica uma coisa meio espaçada dentro de campo, né? Você não tem aquela sintonia. O bloco de jogadores, você vai ver uns que vão correr mais, uns que vão estar apático, uns que vão entregar mais e outros que vão estar lá falando assim, para que eu vou correr? Para que eu vou cuspir sangue? Se amanhã ou depois eles inventam uma outra coisa e vão tirar mais pontos, né, do que a gente conquistar hoje aqui em campo. Ah, vencemos, temos 3 pontos, para quê? Aí amanhã eles inventam alguma coisa e tiram esses 3 pontos. Eu entendo esse lado, por isso que é difícil. E para quem não... É claro que a maioria sabe o que está acontecendo, mas sempre tem aqueles que acabam pegando o bonde andando. A Juventus não cometeu nenhum crime, nenhum reato em italiano é crime, segundo até os próprios advogados neutros na história, não advogados do clube. A questão da plusvalência, das negociações, primeiro que se fosse um crime, você não pode punir só o clube, só a Juventus. Teria que punir também o outro que participa da negociação. O Napoli fez plusvalência para adquirir o Osimhen, o atacante nigeriano, que foi o destaque do Napoli no campeonato, que empurrou o Napoli a esse título, numa plusvalência fictícia com o Lille da França, e nada aconteceu. Absolutamente nada. E o cara que hoje pediu os 10 pontos, o Quiné, é o mesmo que na época dos passaportes falsos do Álvaro Recoba, da Inter. O Álvaro Recoba jogou um campeonato inteiro usando uma documentação falsa para poder se inscrever no campeonato. Não aconteceu nada. É claro que isso trata-se de uma briga política, uma briga de bastidores que lá atrás, quando eu fiz o vídeo da Superlega, há 2 anos atrás, tem aqui no canal, que eu fiquei bravo com o Agnelli, onde eu perguntei
eu levantei a voz e perguntei aonde você quer chegar com essa Superliga. Larga isso. Porque não se pode um presidente de um clube, por mais que a Juventus tenha a sua grandeza, e por mais que estivesse ao lado do Real Madrid, que é uma potência nos bastidores, onde já se viu você querer peitar a UEFA. Né? Ah, mas o que tem a ver a UEFA? Tem a ver que logo na sequência o Cefri intimou o Gravina a tomar providências com a Juventus. E o Gravina, a primeira coisa que ele fez foi ameaçar de tirar a Juventus do campeonato. É só vocês olharem atrás as notícias de 2 anos atrás. E até recentemente, o presidente da La Lega, da Espanha, foi meter o dedo nisso, dizendo que a Juventus tinha que ser punida do futebol italiano. Né? Logo ele, que tem que se preocupar um pouco mais com o campeonato dele, onde lá é permitido coros racistas. Né? Mas enfim, não vamos desviar o foco do vídeo. Né? E hoje é difícil falar, eu não vou falar do jogo em si, dos 4-1, do vexame, da desgraça que foi essa partida, porque eu vou mais do lado psicológico. O Allegri, ele tem sido, nesses momentos de turbulência, ele tem feito o papel de um diretor de futebol, de um dirigente de futebol, porque a Juventus não tem hoje um dirigente de futebol. A Juventus não tem um representante, porque o AA, quando saiu, ele não arrumou a casa para sair. É um covarde, além de tudo. É um covarde. E o Allegri, ele está sendo péssimo como treinador, péssimo taticamente, péssimo dentro de campo, mas está fazendo bem a parte de dirigente. Ele está defendendo a Juventus, mas isso não é suficiente. Não é por isso que eu quero que ele continue. Estou pontuando que ele é o único que está defendendo a Juventus nos microfones. Aliás, o único da sociedade Juventus, do clube Juventus, porque acreditem, eu chego a essa minha idade e vejo o José Mourinho defender a Juventus. Se ele falou isso porque a Juventus está atrás hoje da Roma, depois dos pontos perdidos, é outra história. O Mourinho é um inimigo mortal da Juventus. Mortal. E ele falou claramente, palavras dele, que é uma piada essa penalização, que ele sente muito pelo Juventus, sente muito pelo campeonato, que fica do lado do Allegri. Eles são amigos, para quem não sabe. E que ele coloca, sim, o campeonato como comprometido e falsato. Falsado, né? Falsado. Fecha aspas. Palavras do Mourinho. Não é o Mário, torcedor da Juventus, que está falando, não. É o Mourinho que falou. É só vocês procurarem aí. E não é fake, não. É verdade. O Mourinho falou isso. Né? Tá na internet, tá na Gazeta do Sport, tá em tudo que é lugar. Então, o Allegri faz o papel de defender, e aí vem o Mourinho também defender a Juventus. Né? O Calvo, falando em dirigentes da Juventus, o Calvo reafirmou que vai repartir o ano que vem, que vai se partir a nova temporada a partir do Allegri. Ele confirmou a permanência do Allegri e que vai repartir com o Allegri, né? Ele que se reparte, ou melhor, que se parte, né? Reparte é uma palavra italiana, que se parte a partir do Allegri no comando, um recomeço. Isso são palavras do Calvo. Eu vou falar o seguinte para vocês, olhando nos olhos de vocês. Continuo da minha opinião que o Allegri não vai ficar. Ainda mais depois dessa declaração do Calvo. Essa é uma opinião minha. Tá? Agora, como que vai ser? Se vai ter acordo, se vão demitir, eu não sei. Não é uma informação, é uma opinião minha que ele não vai ficar. Tá? E eu sou da opinião, vi algumas pessoas comentarem isso e eu compactuo dessa ideia, de nos últimos 2 jogos, que nós temos aí 6 pontos a disputar, que existe lá 1 milímetro de chance de ir para a Champions, se ganhar os 2 jogos, é claro que não depende mais da Juventus, a parte que ir para a Champions ou não, para passar vergonha, aí é uma outra questão, mas financeiramente é ruim ficar fora, tá? Para quem não sabe, financeiramente é péssimo. Eu colocaria o time da Primavera, que hoje bateu o Milan por 4-0, colocaria ele para jogar contra o Milan, e a última rodada, se não me engano, é com o Verona.
Esses últimos 2 jogos eu colocaria a rapaziada da Primavera, mas não porque esses jogadores que estão aí não merecem, porque são indignos, porque o Alegre isso, porque o Rabiot aquilo, porque o Alexandre... Não, não por isso. É para ferrar com o campeonato, é para desmotivar o campeonato, é para dizer para o campeonato, não estamos nem aí para vocês mais, ainda tendo a chance de classificar, ainda que a gente precisaria participar da Champions por questões financeiras. É para desmoralizar esse campeonato pífio. Coloca a Primavera. Seria um belo tapa na cara da Federação Italiana de Futebol, né? Dia 15 de junho vai ter a sentença da segunda parte, que aí não é mais a plusvalência, e sim a questão dos salários que foram alterados, que há um erro nisso também, porque a federação, o Gravina, deu carta branca para os clubes negociarem com os atletas na época da pandemia, mas o que ele falou lá atrás não serve hoje, ele muda a conversa porque é uma guerra política. E eu já posso adiantar para vocês, adiantar entre aspas, porque eu não sei o que vai acontecer. Vamos torcer para que nesse julgamento do dia 15, que é depois do campeonato, que a gente receba uma multa pesada e que eles tirem pontos ainda dessa atual classificação, mesmo com o campeonato terminado. O que eu temo é que a gente comece o próximo ano com mais penalizações, ou seja, é capaz de darem, melhor dizendo, uma multa pesadíssima, e além da multa pesadíssima, é capaz de começar o ano que vem com menos 10, próximo campeonato. Eu acho que vai acontecer isso, infelizmente, né? A menos que até dia 15 o Ferreiro retira a escritura, a assinatura do Superlega. Volto a bater nessa tecla, porque tem a ver sim. Tá? Tô desmotivado, tô desgostoso com essa sacanagem que fizeram com a gente fora de campo. A gente ganhou dentro de campo os pontos. Aliás, o Mourinho também falou isso, que foram conquistados no ponto, dentro de campo os pontos, né? E vocês da federação, da UEFA, vocês podem tirar 10 pontos, podem tirar 20, podem tirar 15, vocês podem mandar a gente para a Série B, vocês só não vão tirar uma coisa da gente: a camisa e o amor por esse time. Isso vocês não vão tirar. Nunca. Jamais. Nunca vão tirar. Isso vocês não tiram. Entendeu? Então, é com essa indignação que eu gravo esse vídeo, pedindo para a gente fazer um pensamento positivo e ficar só numa multa, para não começar a temporada com uma penalização maior, para não ter que começar já no prejuízo, porque se começar com menos 10, fica evidente que a gente não vai lutar por nada o ano que vem, porque você já começa com muitos pontos atrás, e é isso que eles querem na verdade, tá? E é um pedaço, sim, da herança do visionário André Agnelli, quando eu, há 5 anos atrás, comecei a criticar ele, me diziam que eu era aquele cara que não apoia. Logo eu não apoiar a Juventus, né? Tá aí o resultado do visionário André Agnelli. Dá um like no vídeo, Forza Juve sempre, Finola Fine, mais do que nunca agora, só pela camisa, porque o futebol, infelizmente, está morrendo aos poucos. E eu espero que a Juventus parta do zero, literalmente, com um novo treinador e com os jovens, e que vá todos os jogadores embora. Vende todo mundo. Vou lamentar a saída do Rabiot, que é o único que manteve uma regularidade boa, que jogou bem, e vou lamentar, por incrível que pareça, a saída do Szczęsny, que está mostrando ser um líder. Há quanto tempo a gente não tem um líder, né? O Chiellini foi o último. O Szczęsny, nos últimos 4 jogos, tem atuado fora de campo com declarações de líder. Do resto, pode sair todo mundo e, claro, deixar os jovens. Ah, uma coisa, eu não vou me pegar com o Chiesa, não, porque o Chiesa teve uma temporada difícil, teve uma temporada onde ele está sem confiança porque ele machucou e é vítima do esquema do Alegre. Agora, os mais jovens, como Fagioli, Miretti, Gatti,
Esses eu vou fundo, trazendo o Rovella de volta, o Kulusevski pode ser avaliado, pode ser um bom jogador, e aí repartir do zero com um novo treinador, sobretudo com um novo treinador. Eu colocaria o Paladino, opinião minha pessoal. E aí sim a gente parte de um princípio, de uma direção. Pelo menos a gente vai ter uma estrada para seguir e não ter um bis, um repeteco do que foi esse ano. Se você tem um recomeço do zero, você tem uma estrada aonde começar. Sem Europa? Sem Europa. O ano que vem é reconstrução, mas tem uma estrada a seguir. Dá um like sempre, forza Juve, fino alla fine, e gravina sempre tutti quanti.